A 3 dias da escolha do novo presidente da Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná, um fato é certo. O novo comandante da entidade irá ocupar o cargo de forma inédita. Os prefeitos que colocaram seu nome à disposição para concorrer à presidência são Claudemir dos Santos Hertel, de Rebouças, Gilvan Agiberte, de Prudentópolis e Rogério de Almeida, de Malé. A reportagem da Rádio Najuá entrou em contato com os 3 postulantes à vaga para conhecer um pouco mais do perfil, objetivos e metas, caso eleito como novo presidente da Ancespar. Rebouçense de nascimento e criação, graduado em Educação Física e Direito, ex-secretário de Esportes em Rio Azul, cidade onde conheceu sua esposa Carla Burco Hertel, prefeito eleito mais jovem da região Centro-Sul com apenas 33 anos, Claudemir conta com 2 grandes aliados considerados como seus padrinhos na disputa. O prefeito de Rebouças é apoiado por 2 colegas de partido, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alep, Valdir Rossoni, e o governador Beto Richa, ambos do PSDB. Perguntado sobre a incumbência e o desafio de comandar a Ancespar, Claudemir disse que resolveu concorrer ao posto de presidente da entidade para tentar unir os municípios da região, além de buscar mais recursos para o crescimento da região. O rebouçense considera uma tarefa difícil presidir a Ancespar. Ele avaliou que o fato do governador e do presidente da Alep serem da mesma sigla partidária facilitaria o diálogo e seria um suporte para que a região seja lembrada e receba um auxílio maior do governo do estado. Mesmo sendo considerado uma cara nova na política, pois nunca exerceu função executiva, prefeito e vice ou legislativa a vereador, Claudemir acredita que esse fato não irá influenciar negativamente. Então, o fato do senhor estar no PSDB é um facilitador. E a questão do senhor ainda não ter exercido algum mandato anteriormente não lhe coloca em desvantagem, então? Não, eu acredito que não, porque a questão da Ancespar, então, como eu fui servidor público municipal por muitos anos, então eu já acompanhei, assim, na parte, não na sua íntegra, não como gestor, né? Mas conheço, sim, quais são as incumbências e conheço quais são as necessidades e também a capacidade e qual que é a importância da Ancespar. Então, as questões administrativas, é claro que eu não tenho a experiência, talvez, de uma pessoa que já participou como presidente. Mas sim conheço toda a legislação e quais são os critérios necessários e aquilo que é importante dentro de um plano, digamos, de gestão para a associação. Questionado sobre as principais carências da região Centro-Sul atualmente, o tucano voltou a lembrar de Richa, citando um projeto lançado pelo governo do estado que prevê a destinação de patrulhas rurais aos municípios filiados ao Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Regional, do qual todos os municípios da Ancespar participam ao lado de Ivaí e Ipiranga. Hoje, a Ancespar ela é composta hoje por 9 municípios, e nós já em conversa com o município de Bituva, que buscará novamente fazer parte da Ancespar, nós teremos 10. Nesse primeiro momento, nós estamos tendo um canal de acesso muito forte, através do CONDER, que por extensão faz parte da Ancespar também, as patrulhas mecanizadas. Então o governo do estado, ele está favorecendo aos municípios essa estrutura para que as suas estradas sejam adequadas e que muitas prefeituras que não têm, nesse início de mandato, condições estruturais de máquinas e tratores e caminhões, possam ser, na verdade, cedidos para o estado, através do estado para os municípios, através de consórcio. Claudemir destaca que as ações integradas com o governo do estado serão necessárias durante o próximo biênio, sobretudo para que os municípios cumpram normas e legislações específicas, como o caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei federal obriga os gestores a fechar os lixões até 2014. Como tem a questão do lixo reciclado, que já existem vários projetos que eu já tenho conhecimento, que os municípios precisam se adequar às normas ambientais, visto que nós tivemos algumas alterações no nosso Código Nacional envolvendo a ecologia, o Código Florestal. Então, situações como essa, elas são situações que são voltadas para o planejamento e que, além das situações administrativas envolvendo a parte funcional da Ancespar, são metas que devem ser traçadas e têm que ser buscadas no transcorrer desse biênio, digamos, dessa presidência que vier assumir.
O empresário Gilvan Pissano Agiberti fez história em seu município de origem. Nas eleições de 2012, concorrendo pelo Partido Popular Socialista, o PPS, Gilvan venceu a disputa contra Divo Batista, do PV, e Elinho do Posto, do PSB, e foi eleito como o primeiro prefeito reeleito da história de Prudentópolis, durante os 106 anos de emancipação política. Gilvan entende que não haverá espaço para que 3 candidatos possam pleitear a presidência da ANSESPAR. Segundo ele, deverá ocorrer uma conversa momentos antes das eleições para que um dos postulantes à vaga possa desistir de sua candidatura. Da mesma forma que Claudemiro, prefeito de Prudentópolis, também afirmou durante entrevista que possui o aval do governo do estado. Amigo de Gilvan, o prefeito de Irati, Odilon Burgatti, é outro apoiador de sua campanha. Segundo o prudentopolitano, a região Centro-Sul precisa ser mais valorizada. Gilvan considera que os municípios integrantes da ANSESPAR são sempre colocados em segundo plano pelo governo estadual. Sempre estamos sendo vistos, sempre com migalhas e com algumas coisas, com algum pirulito doce que adoça a boca de criança, e não é assim as coisas. Eu acho que nós temos que ser valorizar mais a nossa região, até porque nós estamos cansados de ficar só ouvindo de que a Prudentópolis e toda a região, Irati, Rebouças, toda essa região que corta aqui é o caminho da fome, é o IDH mais baixo do Brasil e tal, e nós temos que mudar esse conceito e começar a trabalhar não só com pedidos, mas sim com exigências e também buscar muitas coisas que nós temos direito e que muitas vezes eles acham que estão fazendo um favor para nós. Eu acho que nós temos que ir lá e bater na mesa e dizer que nós temos aí uma região forte, uma região com muitos prefeitos que estão também em dificuldades. Gilvan voltou a citar a palavra migalha para dizer que os administradores estaduais prometem e não trazem nada para a nossa região. O prefeito ainda diz que sente ciúme e inveja das regiões Sudoeste e Norte, por exemplo, que têm recebido uma grande parcela de investimento nos últimos anos. É feia essa palavra, não gosto disso, mas é verdade, e tem que ser verdadeiro. Dá ciúme, dá inveja, até de ver quantas coisas vão para essas regiões e para a nossa região simplesmente vem algumas reuniões aqui, de bater palma e prometer algumas migalhas, algumas coisinhas e fica no papel, passa a eleição e vem de novo e tal. Eu acho que estamos cansados disso. Eu acho que não é para isso que nós temos que fortalecer uma associação. De ir lá, ficar indo em reuniões de Curitiba, bater palma para fazer média com os secretários. Não, nós temos que ir lá e mostrar a nossa cara, mostrar a nossa região, mostrar o nosso potencial. O prefeito de Prudentópolis diz que seu slogan é enfocar o respeito, trabalho e resultado. Mesmo assim, ele destaca que a experiência na vida pública, onde já atuou 2 vezes como vereador e agora chega ao seu 5º ano consecutivo à frente da Prefeitura de Prudentópolis, não significa uma vantagem em relação aos demais candidatos. Nós temos que, mais do que nunca, respeitar a opinião do povo. Independente de quanto tempo você está na política, é claro que a experiência conta muito, mas isso não quer dizer porque o novo às vezes pode ter muito mais experiência que muitas pessoas, então a gente tem que respeitar essas pessoas, né? Eu acho que de repente esse trabalho que a gente está falando aqui, a gente tem talvez uma facilidade maior pelo fato de contatos e conhecimento e que já está há mais tempo aí, juntamente com as pessoas que estão aí, tanto no nível do Estado quanto também federal. Então isso ajuda muito. Eu acredito sim que isso faz uma diferença também maior, com certeza. Mas também não vai de mérito nenhum as pessoas aí que estão aí iniciando seus mandatos e que também estão tentando talvez ter aí essa oportunidade de talvez trabalhar pela região. Eu sei porque já fui também, quando fui a primeira vez prefeito, a gente tem na mente tem muitas coisas que a gente acha que tudo é só maravilha e às vezes não é isso tudo, né? Tanto é que você vê as dificuldades que todos os municípios hoje estão passando, a nossa não é diferente, então muitos prefeitos, praticamente a grande maioria dos prefeitos que estão entrando agora estão fazendo moratórias de 60, 90, até 180 dias aí, com muitos problemas para resolver. Eu acredito que essas pessoas que estão entrando agora, por mais que tenha recebido uma prefeitura talvez um pouco melhor, porque todos dizem que pegou ruim, não sei, eu acho que com certeza teria muito menos tempo do que nós que estamos aí com a equipe pronta e trabalhando e continuando trabalhando, né? Para que a gente possa dar um pouco mais do nosso tempo para que a gente possa fazer esse trabalho que a região
precisa, necessita e tem direito. O pré-candidato Rogério de Almeida também foi procurado pela equipe da Anajuá para gravar entrevista, mas devido a outros compromissos não pôde conversar com a equipe de jornalismo da emissora. No entanto, segundo apurado por nossa equipe de reportagem, a candidatura de Rogério pode ter um empecilho. De acordo com o Estatuto da ANSESPAR, municípios inadimplentes com o Consórcio Intermunicipal de Saúde não podem concorrer e não têm direito a voto na eleição para presidente da entidade. Porém, no início deste mês, em comum acordo, os prefeitos vinculados ao CIS-ANSESPAR decidiram mudar alguns itens do regimento interno e do estatuto da entidade, justamente para beneficiar o prefeito de Imbituva, Bertoldo Rover, que não poderia assumir o comando do consórcio em função de dívidas herdadas da administração anterior. Rover foi eleito presidente da CIS-ANSESPAR para o próximo biênio. Questionado se achava correta a atitude de mudar a legislação para atender um município inadimplente, Claudemir disse que as mudanças aconteceram em função de necessidade e que elas não são previstas. O prefeito de Rebouças resumiu que era necessário esse entendimento para o bem do consórcio e a harmonia entre os municípios. Mudanças acontecem, na sua grande maioria, em função de uma necessidade que não foi prevista. Então, na montagem do estatuto ou, digamos, uma sistemática que seja regimentória a respeito de um determinado órgão, se tenta se prever todas as possibilidades, mas sempre acabam acontecendo situações que não vão acabar não estar sendo previstas. O que aconteceu no consórcio de saúde foi algo de muita discussão, porque alguns gestores assumiam alguns municípios, algumas prefeituras, e que não tinham, enfim, gerado aquele fato que, no caso, impediria os mesmos de estarem votando e sendo votados. Então, se percebeu a necessidade dessa alteração, porque a pessoa estaria herdando algo que não causou. E isso, na verdade, foi algo bem discutido entre todos os prefeitos, e de comum acordo foi entendido que a melhor forma foi alterar, sim, para que permanecesse a hegemonia, a harmonia entre os municípios e, é claro, o benefício principal, o objetivo principal, que é a questão da saúde da nossa região. Em reportagem publicada no final de 2012 pelo jornalista Edilson Kernick, do jornal Hoje Centro-Sul, Rogério relatou sua história de vida. Com 43 anos, natural de Malé, o prefeito passou toda a sua infância no município, estudando nas escolas locais. Antes de completar a maioridade, Rogério partiu em busca de formação profissional na cidade de Santa Mariana, no norte do Paraná. Depois de se formar como técnico agropecuário no Colégio Agrícola do município, o prefeito retornou 3 anos depois. Em 1987, Rogério foi aprovado num concurso público para atuar na empresa de assistência técnica e extensão rural do governo, a Emater. O ingresso na carreira política aconteceu há 10 anos. Filiado no Partido dos Trabalhadores, Rogério foi eleito pela primeira vez para comandar o Executivo de Malé em 2004, numa disputa acirrada contra César Flenick, que teve uma diferença de apenas 26 votos. Um fato curioso durante a primeira passagem de Rogério à frente da Prefeitura de Malé foi a sua expulsão do PT. Na disputa pelo governo do estado, ele preferiu apoiar o atual senador Roberto Requião e não seu colega de partido, Flávio Arnes. Depois disso, Rogério migrou para o Partido Verde, o PV, onde permanece até hoje. Depois de terminar apenas na 3ª posição nas eleições de 2008, o novo prefeito de Malé deu a volta por cima e foi eleito com mais de 65% dos votos no pleito de 2012. Gislaine Neves e Anderson Armucci para o Meio Dia Notícias.